Ele pensou que só estava ajudando uma desconhecida perdida no deserto. Mas quando a mulher Apache bebeu a água e segurou sua mão como se o reconhecesse, ele sentiu algo estranho. Na manhã seguinte, ao ouvir o chão tremer, seu coração parou. 300 guerreiros cercavam seu rancho, olhando diretamente para ele, e ninguém entendeu o que aconteceu quando ela deu o primeiro passo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Maria, hoje o pé de mandioca deu broto novo. Queria que você visse, sussurrou João para a fotografia guardada na gaveta da mesa de cabeceira. O galo cantou lá fora, anunciando que o dia começava. João Pereira esfregou os olhos cansados e se levantou da cama simples. Tinha 42 anos, mas as rugas no rosto e as mãos calejadas faziam parecer mais velho. Morava sozinho no sítio Recanto da Paz, um pedaço de terra a 40 quilômetros de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Vamos, Valente, hora de trabalhar, chamou ele. O cachorro Caramelo, que dormia aos pés da cama, abriu os olhos, mas não se levantou como fazia todos os dias. O que foi, amigão? Está se sentindo mal? João passou a mão na cabeça do animal, preocupado. A casa era simples: 2 quartos, uma sala pequena, cozinha e um banheiro. Nas paredes, marcas do tempo. Em um canto da sala, uma caixa guardava as lembranças de Maria, sua esposa que morreu 5 anos atrás. João quase nunca abria aquela caixa, doía muito. Na cozinha, João preparou café e olhou pela janela. O sol começava a aparecer, iluminando as plantações de mandioca e milho. Algumas galinhas já ciscavam no terreiro. Era uma vida simples, mas era a vida que escolheu depois que Maria se foi. O café está pronto, Maria, disse ele por hábito, antes de perceber o que tinha falado. Desculpe, ainda não me acostumei. João tomou seu café sozinho, como fazia todas as manhãs. Depois pegou a enxada e foi para a roça. Valente normalmente o seguia, mas dessa vez ficou deitado na varanda. No campo, João conversava com as plantas enquanto trabalhava. Vocês estão precisando de mais água, não é? Com esse sol forte vão secar, falou para os pés de milho, enquanto afrouxava a terra ao redor. O dia passou devagar, como sempre. João almoçou feijão com arroz que ele mesmo plantou. À tarde, colheu algumas mandiocas e guardou as ferramentas no galpão. Todas organizadas por tamanho e cor, a única coisa realmente arrumada em sua casa. À noitinha, sentou na varanda em sua cadeira de balanço. As estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Era o momento do dia em que a solidão pesava mais. Maria gostava tanto de olhar as estrelas. Murmurou para si mesmo. João olhou para Valente, deitado a seus pés. O cachorro estava quieto demais. Não comeu direito o dia todo. O que você tem, companheiro? João se abaixou e percebeu que o cachorro tremia um pouco. Amanhã vamos ao veterinário na cidade. Pela manhã, João acordou preocupado. Valente estava ainda pior. Bom dia, amigão. Vamos para a cidade buscar um remédio para você, disse passando a mão no pelo do animal. João não gostava de ir à cidade. Ia apenas 1 ou 2 vezes por mês para comprar o que não conseguia produzir. Preferia ficar longe das pessoas, dos olhares de pena, das perguntas sobre como estava se sentindo depois de tanto tempo. No quarto, vestiu sua camisa menos desbotada e pegou o pouco dinheiro que guardava numa lata de biscoitos vazia. Antes de sair, olhou para a foto de Maria sobre a mesa. Vou cuidar do Valente, não se preocupe. João preparou um cantil com água fresca e separou algumas mangas para comer no caminho. Colocou Valente com cuidado no banco do passageiro da velha caminhonete azul. Vai ficar tudo bem, parceiro, disse dando partida no motor. A caminhonete tossiu algumas vezes antes de pegar. Era velha, mas ainda funcionava. João e Maria a compraram juntos quando se mudaram para o sítio 12 anos atrás. Antes de sair pelo portão de madeira, João olhou para sua casa, para o pomar com árvores frutíferas que Maria plantou, para a roça que cuidava todos os dias. Sentia-se seguro ali, no seu pequeno mundo. A cidade significava barulho, pessoas, lembranças. Vamos voltar logo, Valente.
prometeu ao cachorro, que ofegava com a cabeça apoiada na janela. A estrada de terra vermelha estava seca e cheia de buracos. João dirigia devagar, desviando dos piores trechos. Uma nuvem de poeira subia atrás da caminhonete, como se marcasse o caminho de volta para casa. O sol já estava alto quando João passou pelo último trecho de estrada de terra antes de chegar ao asfalto que levava à Nova Chavantina. Em sua cabeça, listava o que precisava fazer: levar Valente ao veterinário, comprar remédios, alguns mantimentos e voltar para casa antes do anoitecer. Não imaginava que aquela simples viagem mudaria sua vida para sempre. A caminhonete azul avançava lentamente pela estrada de terra. João segurava o volante com firmeza, desviando dos buracos para não sacudir muito. Valente, que respirava fraco no banco ao lado. "Aguenta firme, amigão. Estamos quase chegando", disse João preocupado. O sol de dezembro castigava a paisagem do Mato Grosso. O calor era tanto que João podia ver o ar tremendo acima da estrada vermelha. Depois de quase 1 hora, finalmente alcançou Nova Chavantina. A cidade pequena estava movimentada naquela manhã de quarta-feira. João estacionou perto da clínica veterinária e carregou Valente nos braços. "Bom dia, seu Antônio", cumprimentou o veterinário que conhecia há anos. "João Pereira, quanto tempo? O que houve com o Valente? Ele está sem comer direito faz 3 dias. Não levanta mais para brincar." O veterinário examinou o cachorro com cuidado. "Parece ser uma infecção. Vou aplicar uma injeção e te dar remédios para continuar o tratamento em casa. Em 1 semana, ele deve estar melhor." João respirou aliviado. Após pagar a consulta, saiu para comprar mantimentos. Passou na mercearia do seu Joaquim e pegou arroz, feijão, café e um pouco de carne seca. Na barraca de frutas, comprou bananas, laranjas e mangas. "As frutas estão bonitas hoje, Dona Teresa", comentou com a vendedora. "Acabaram de chegar da chácara do meu cunhado. Leva mais umas mangas para a senhora Maria." A mulher parou de falar ao lembrar. "Me desculpe, João. Às vezes esqueço." "Não tem problema", respondeu ele rapidamente, pagando as frutas e se afastando. Mesmo depois de 5 anos, as pessoas ainda cometiam esse erro. João guardou as compras na caminhonete e colocou Valente com cuidado no banco. Eram quase 2 horas da tarde quando tomou o caminho de volta para casa. O calor estava ainda pior. João ligou o rádio velho, que tocava música sertaneja entre chiados. A estrada de terra parecia mais vermelha sob o sol forte. Valente dormia, mais tranquilo depois da injeção. Foi quando João notou algo estranho à beira da estrada. De longe parecia um monte de roupas coloridas. Ao se aproximar, percebeu que era uma pessoa cambaleando. "Meu Deus!", murmurou, diminuindo a velocidade. Era uma mulher idosa, com roupas tradicionais indígenas. Tinha pinturas no rosto e andava com muita dificuldade. João parou a caminhonete e desceu correndo. "A senhora está bem?", perguntou, se aproximando devagar para não assustá-la. A mulher olhou para ele. Seus olhos escuros pareciam febris. Seu rosto mostrava exaustão. "Água, por favor", pediu ela em português simples, a voz quase sumindo. João correu até a caminhonete e pegou seu cantil. Também apanhou uma manga madura. "Aqui, beba devagar", ofereceu, apoiando a mulher que parecia prestes a cair. Ela bebeu com avidez, depois mordeu a fruta com gratidão evidente no olhar. "Obrigada", disse após alguns minutos. "Muita sede. Sol muito quente. Como a senhora veio parar aqui? Está muito longe de tudo." "Me chamo Iara. Sou da aldeia Namuncurá. Procurava ervas para meu neto doente. Me perdi." João olhou ao redor. Só havia cerrado e mais cerrado em todas as direções. "Posso levar a senhora até sua aldeia. Minha caminhonete não é confortável, mas..." Iara fez um gesto firme com a mão. "Não, meu povo não gosta de estranhos. Agora sei o caminho. Vou sozinha." "Mas a senhora está fraca. É perigoso." Iara sorriu levemente. "Andei por estas terras antes de você nascer, homem branco." "Agradeço água e fruta." João respeitou a decisão, mas ainda estava preocupado. "Pelo menos leve mais água e comida."
Insistiu, oferecendo o restante do cantil e algumas frutas, e Yara aceitou. Antes de partir, segurou as mãos de João entre as suas. Ele sentiu um formigamento estranho, como pequenas faíscas subindo pelos seus braços. A mulher começou a murmurar palavras em uma língua que João não entendia. Depois, ela o olhou nos olhos e disse claramente: "Que Tupã o proteja. Você tem coração bom." João ficou parado, observando enquanto a mulher indígena desaparecia entre as árvores do cerrado. Algo naquele encontro o deixou inquieto. De volta ao sítio, deu o remédio para Valente e passou o resto do dia pensando na senhora indígena. Por que estava sozinha tão longe da aldeia? Como sobreviveria no calor daquela tarde? À noite, João não conseguiu dormir direito. Teve sonhos estranhos com tambores e vozes cantando em línguas desconhecidas. Uma voz feminina parecia querer avisá-lo de algo importante, mas ele não conseguia entender as palavras. Acordou assustado no meio da madrugada. Valente latia desesperadamente no quintal. O cachorro, que mal conseguia se levantar horas antes, agora estava na varanda, rosnando para a escuridão. "O que foi, Valente?" perguntou João, acendendo a luz. O cão continuava latindo, olhando fixo para a entrada da propriedade. João pegou uma lanterna e saiu na varanda. O silêncio da noite foi quebrado por sons de passos e galhos quebrando. Havia pessoas se aproximando. Muitas pessoas. João apertou a lanterna com força e deu 2 passos para frente na varanda. Valente rosnava ao seu lado, o pelo das costas arrepiado. "Quem está aí?" gritou João, apontando a luz na direção dos ruídos. O que viu fez seu coração disparar. Dezenas, talvez centenas de pessoas estavam paradas em silêncio, formando um grande círculo ao redor de sua casa. Homens, mulheres, alguns com cocares, outros com pinturas no corpo. Todos indígenas. "Meu Deus do céu!" sussurrou João, sentindo a boca seca. O sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja. Na luz fraca da manhã, João reconheceu um rosto familiar entre os visitantes. Era a mulher que havia ajudado na estrada. Yara. Ela deu um passo à frente, separando-se do grupo. João notou que ela parecia muito mais forte agora. Nada parecida com a pessoa quase desmaiando de sede que encontrara ontem. "Bom dia, João Pereira", disse ela em português claro. João engoliu em seco. Como ela sabia seu nome completo? Não tinha se apresentado no dia anterior. Como vocês sabem onde eu moro?" Um homem alto, com um cocar grande e colorido, se aproximou. Devia ter uns 45 anos, corpo forte e olhar penetrante. Ele parou ao lado de Yara e fez um gesto respeitoso com a cabeça. "Me chamo Raoni Ubiraçaba, cacique da aldeia Namuncurá. Viemos em paz." João respirou fundo, tentando acalmar Valente, que continuava rosnando. "O que vocês querem? Por que estão na minha terra?" Raoni olhou para Yara, que deu um passo à frente e fez algo que João não esperava. Uma reverência profunda. "Você salvou minha vida ontem, homem branco. Não estava apenas perdida." "Como assim?" perguntou João confuso. "Yara é nossa curandeira mais importante", explicou Raoni. "Ela guarda conhecimentos de cura que passaram por muitas gerações. Sem ela, muitos de nosso povo morreriam." Yara retomou a palavra. "Fui envenenada. Fazendeiros querem nossa terra. Colocaram veneno em plantas que eu colhia. Consegui andar até a estrada esperando ajuda." João arregalou os olhos, começando a entender. Por isso estava tão fraca. Mas por que não me contou? Eu poderia ter levado a senhora ao hospital. Raoni interveio. "Nosso povo não confia em hospitais dos brancos. Muitos entram e não saem vivos." João desceu os degraus da varanda devagar. Valente parou de rosnar, percebendo que os visitantes não eram uma ameaça. "E por que todos vocês estão aqui agora?" Raoni fez um gesto e vários indígenas se adiantaram, trazendo cestas cheias de frutas, artesanatos coloridos e até mesmo um arco belamente decorado. "Viemos agradecer", disse o cacique. "Você salvou a vida de Yara. Agora é amigo do povo Chavante." João ficou sem palavras.
Olhou para os presentes, para as pessoas em silêncio ao redor de sua casa, para Yara que sorria serenamente. Eu só dei água e uma fruta. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, disse Yara com firmeza. Muitos passaram na estrada. Ninguém parou. Seu coração é bom. João se sentiu embaraçado com o agradecimento. Vocês devem estar com fome depois de caminhar tanto. Tenho café e mandioca. Não é muito, mas aceitamos sua oferta, respondeu Raoni. João nunca havia preparado comida para tantas pessoas. Felizmente, muitas mulheres da aldeia o ajudaram, acendendo um fogo no quintal e preparando alimentos que haviam trazido. Logo, todos comiam em pequenos grupos pelo terreiro. Durante a refeição, João notou olhares estranhos entre alguns guerreiros. Algo mais estava acontecendo. Raoni percebeu sua desconfiança e se aproximou. Há outro motivo para nossa visita, João Pereira. Qual? As crianças de nossa aldeia estão doentes. Muitas. Doença que nunca vimos antes. João franziu a testa. Que tipo de doença? Ficam fracas. Manchas na pele. Não conseguem respirar direito. Médicos da cidade não sabem o que é remédios de Yara, não funcionam mais. E como eu poderia ajudar? Não sou médico. Yara, que estava perto, entrou na conversa. Quando toquei suas mãos na estrada, vi algo. Uma visão. Visão? Perguntou João, cada vez mais confuso. Você carrega a cura em seu sangue, disse ela simplesmente. Os espíritos mostraram. João passou a mão pelos cabelos, sem entender. Isso não faz sentido. Sou apenas um homem que planta mandioca e milho. Como poderia ter uma cura? Nesse momento, algo estalou na memória de João. Um pensamento que havia enterrado fundo em sua mente. A menos que... murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. O quê? Perguntou Raoni. Maria, minha esposa que morreu. Ela era pesquisadora. Estudava plantas medicinais da região antes de adoecer. Os olhos de Yara brilharam. Onde estão os conhecimentos dela? Ela deixou cadernos. Muitos cadernos com anotações, desenhos de plantas, receitas de remédios. Nunca tive coragem de abrir depois que ela morreu. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. 5 anos haviam se passado e ele nunca tinha tocado nos pertences de pesquisa de Maria. A dor era grande demais. Mas agora, olhando para Raoni e Yara, algo dentro dele mudou. Esperem aqui, disse João. Com passos hesitantes, entrou em casa e foi até o quarto. No fundo do armário, havia um baú de madeira escura. João respirou fundo, tirou a chave do pescoço onde a mantinha pendurada em um cordão de couro e abriu o baú pela primeira vez desde a morte de Maria. As mãos de João tremiam enquanto abria o baú de madeira. Poeira subiu no ar, fazendo-o tossir. Dentro, pacotes cuidadosamente embrulhados em pano guardavam os pertences de Maria. Faz 5 anos que não abro isso, murmurou ele para si mesmo. Mexeu entre os pacotes até encontrar o que procurava. 6 cadernos grandes encapados com tecido colorido. Eram os diários de pesquisa de Maria. João respirou fundo, pegou os cadernos e voltou para a varanda onde Yara, Raoni e outros indígenas esperavam. São estes, disse João, colocando os cadernos na mesa de madeira. Yara se aproximou primeiro. Seus dedos enrugados tocaram delicadamente a capa do caderno mais velho. Posso? Perguntou ela. João assentiu. Yara abriu o caderno e seus olhos brilharam ao ver as páginas. Desenhos detalhados de plantas preenchiam cada folha, com anotações cuidadosas ao lado. Sua esposa conhecia plantas sagradas, exclamou Yara, apontando para um desenho. Esta aqui só cresce perto de cachoeiras. Usamos para febres fortes, Raoni e outros indígenas se aproximaram, fascinados com os cadernos. João sentiu um aperto no peito. Era como se Maria estivesse ali, através de suas palavras e desenhos. Ela passava dias na floresta estudando plantas medicinais, explicou João. Dizia que a natureza tinha remédio para tudo. Yara folheava o caderno com cuidado, parando em cada página para mostrar aos outros. De repente, seu rosto ficou sério. Olhe isto, Raoni.
disse ela em sua língua. João pegou o caderno que eles observavam. Era o mais recente, de apenas meses antes da morte de Maria. As páginas mostravam análises de água, dados sobre contaminação e uma palavra que se repetia várias vezes. Mercúrio. O que é isso? Perguntou João, mais para si mesmo do que para os outros. Ele começou a ler em voz alta. Confirmado. Níveis altos de mercúrio no Rio das Garças, especialmente após a curva que passa pelas terras Chavantes Fonte Provável. Garimpo ilegal da empresa Ouro Brasil, operando a 20 quilômetros a montante. Os peixes estão contaminados. As crianças da aldeia Namuncurá apresentam sintomas de envenenamento por mercúrio. João sentiu um frio na espinha. Na página seguinte, havia uma lista de nomes de fazendeiros e empresários, com datas e locais. No topo da lista, Ricardo Almeida, diretor da mineradora Ouro Brasil. Maria estava investigando uma contaminação por mercúrio, disse João, virando mais páginas. Na última entrada, datada de 3 dias antes de sua morte, Maria escreveu: consegui provas, fotos dos barris sendo despejados no rio durante a noite. Amanhã levarei tudo para a doutora Fernanda Lima na procuradoria. Ricardo me viu fotografando. Situação perigosa. Se algo me acontecer, as provas estão guardadas no lugar de sempre. João sabe onde é, mesmo sem saber que sabe. João deixou o caderno cair. Seu corpo inteiro tremia agora. Ela não morreu de doença, sussurrou ele. Foi assassinada, envenenada para não revelar o que descobriu. Raoni colocou uma mão no ombro de João. Sua dor é grande, amigo. Agora entendo por que os espíritos guiaram Yara até você. João olhou para os indígenas reunidos em seu quintal, para o caderno caído no chão, para a foto de Maria que mantinha na parede da varanda. Uma raiva que nunca havia sentido antes cresceu dentro dele. As crianças de vocês estão doentes por causa do mercúrio no rio, disse João pegando outro caderno. Está tudo aqui. Ele folheou as páginas até encontrar o que procurava. O desenho detalhado de uma planta com folhas em forma de estrela e raízes grossas. Aqui Maria escreveu sobre esta planta. Raiz de lua, ela chamou. Segundo suas anotações, pode ajudar o corpo a eliminar metais pesados. Yara olhou o desenho e arregalou os olhos. Conheço esta planta. Cresce em terras sagradas, perto da montanha onde os ancestrais descansam. Está ficando rara. Homens brancos cortam árvores, planta não cresce mais. Nas anotações dela, diz que a raiz precisa ser preparada de um jeito específico, continuou João. Tem toda uma receita aqui para tratar envenenamento por mercúrio. Raoni e Yara trocaram olhares. João Pereira, disse Raoni com voz firme. Os espíritos de seus antepassados e os nossos se uniram hoje. Sua esposa deixou o remédio que pode salvar nossas crianças, e nós podemos ajudar a fazer justiça por ela. João olhou para os cadernos espalhados na mesa. Sentiu que algo havia mudado dentro dele. Durante 5 anos viveu como uma sombra, escondido em seu sítio, fugindo da dor. Agora tinha um propósito. Vamos fazer um acordo, disse João encarando Raoni. Eu ajudo a curar as crianças com o conhecimento de Maria. Vocês me ajudam a provar que a Ouro Brasil está contaminando os rios e matando pessoas? Raoni estendeu a mão. Temos um acordo, João Pereira. Os dois apertaram as mãos. Yara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sua Maria não partiu, disse a velha curandeira. O conhecimento dela vive. Agora vai salvar muitas vidas. João guardou os cadernos em uma bolsa de couro. Uma decisão tinha sido tomada. Preciso ir até a aldeia de vocês, ver as crianças doentes, entender melhor o que está acontecendo. E precisamos encontrar essa raiz de lua antes que desapareça completamente. Raoni assentiu. Partimos ao amanhecer. Prepare o que precisar levar. João olhou uma última vez para a foto de Maria antes de entrar em casa para arrumar suas coisas. Pela primeira vez em 5 anos, sentiu que estava fazendo algo que ela aprovaria. A viagem até a aldeia Namuncurá começou ao amanhecer. João seguiu o grupo de Raoni em sua caminhonete, com Valente ao seu lado e a bolsa com os cadernos de Maria no banco traseiro.
Deixou comida e água suficientes para as galinhas, sem saber quanto tempo ficaria fora. O caminho era difícil. Depois da estrada principal, entraram em trilhas que João nunca tinha visto, mesmo morando na região há mais de 10 anos. Após 4 horas de viagem, chegaram a uma área próxima à Serra do Roncador. "Bem-vindo à aldeia Namuncurá", disse Raoni, quando pararam em um alto de onde se podia ver todo o local. João ficou impressionado. Dezenas de casas tradicionais formavam um grande círculo, com uma área aberta no centro. Crianças brincavam, mulheres trabalhavam em teares e homens confeccionavam armas e ferramentas. "É maior do que eu imaginava", comentou João. "Quase 300 pessoas vivem aqui", respondeu Raoni com orgulho. "Nossa aldeia existe há mais de 100 anos neste mesmo lugar." Quando desceram até a aldeia, muitas pessoas pararam suas atividades para observar o visitante. Algumas crianças correram para ver de perto, apontando para Valente com curiosidade. "As crianças gostaram do seu cachorro", disse Yara, que caminhava ao lado de João. "Ele é manso", respondeu João. "Pode deixar que cheguem perto." Mas João logo percebeu que algo estava errado. Havia poucas crianças brincando. Para uma aldeia tão grande, o número parecia pequeno. "Onde estão as outras crianças?", perguntou ele a Raoni. O rosto do cacique ficou sombrio. "Venha, vou mostrar." Raoni levou João até uma casa maior que as outras. Dentro, várias esteiras estavam dispostas no chão. Em cada uma criança deitada. Mulheres passavam panos úmidos em suas testas e cantavam baixinho. 15 crianças doentes só nesta casa", explicou Raoni. "Há mais em outras casas." João se aproximou de uma menina que não devia ter mais de 6 anos. Sua pele tinha manchas vermelhas e ela respirava com dificuldade. Ao lado dela, uma mulher chorava silenciosamente. "Posso?", perguntou João, indicando que queria examinar a criança. A mãe assentiu, hesitante. João observou as manchas, os olhos amarelados, as mãos trêmulas. "Quanto tempo ela está assim?", perguntou. 3 luas", respondeu a mãe. Começou com dor na barriga. Depois veio a fraqueza. João tirou um dos cadernos da bolsa e folheou até encontrar a página que procurava. Os sintomas descritos por Maria combinavam perfeitamente. "É mercúrio", disse ele a Yara. "Olhe estas anotações. Manchas na pele, olhos amarelados, tremores, dificuldade para respirar. São os mesmos sintomas que Maria descreveu nas crianças expostas à água contaminada por mercúrio." Yara chamou uma senhora mais velha que estava cuidando das crianças. "Esta é Jurema, nossa parteira", apresentou Yara. Ela notou algo estranho nos bebês recém-nascidos. Dona Jurema fez um gesto para que João a seguisse até o canto da casa, onde um bebê dormia no colo de uma jovem mãe. "Nasceu há 2 luas", explicou Jurema. "Veja os dedos, muito finos. Chora diferente. Não mama direito." João examinou o bebê com cuidado. Lembrou-se de outro trecho dos cadernos. Maria escreveu que o mercúrio afeta principalmente as crianças e os bebês ainda no ventre, disse ele. As mães passam o veneno para os filhos durante a gravidez. Um menino de aproximadamente 12 anos, deitado em uma esteira próxima, observava João com atenção. Apesar de visivelmente fraco, seus olhos eram vivos e curiosos. "Quem é você?", perguntou o menino em português claro. "Me chamo João. Vim ajudar se puder." "Sou Pedro. Aprendi português na escola da cidade", disse o menino tentando se sentar. "O que tem nesse caderno?" João sorriu e se aproximou. "São anotações de minha esposa Maria. Ela estudava plantas medicinais e descobriu que o rio está contaminado." Os olhos do menino brilharam de interesse. "Posso ver?" João mostrou algumas páginas com desenhos de plantas. Pedro olhava fascinado. "Conheço esta", exclamou ele apontando para uma planta. "Minha avó usava para dor de cabeça." "Você conhece bem as plantas da região?", perguntou João. "Sim. Antes de ficar doente, eu ajudava a Yara a coletar ervas." João teve uma ideia.
Pedro, você poderia nos ajudar a traduzir algumas coisas para sua língua? Seria importante que todos entendessem o que estamos fazendo. O menino sorriu, orgulhoso. Posso sim. João reuniu-se com Raoni, Iara, Jurema e outras pessoas importantes da aldeia. Com a ajuda de Pedro, explicou como o mercúrio usado na mineração de ouro contamina a água e os peixes. A mineradora joga esse veneno no rio. Os peixes comem, vocês comem os peixes, e o veneno passa para o corpo de vocês, explicou João. Nas crianças e nos bebês, o efeito é pior porque seus corpos são menores. Após ouvir tudo, Raoni disse: precisamos agir rápido. As crianças estão ficando mais fracas a cada dia. João abriu o caderno na página da raiz de lua. Maria escreveu que esta planta pode ajudar o corpo a expulsar o mercúrio. Iara diz que conhece o lugar onde ela cresce. Precisamos encontrá-la. Iara assentiu. Fica perto da montanha sagrada, a 2 dias de caminhada. Mas não sei se ainda cresce lá. Homens brancos cortam muitas árvores. João fechou o caderno, determinado. Amanhã cedo, partiremos em busca da raiz de lua. O sol mal tinha nascido quando João, Iara e 4 jovens guerreiros chavantes se prepararam para partir. Cada um carregava uma pequena mochila com água, frutas secas e farinha de mandioca. João levou também os cadernos de Maria e uma câmera fotográfica antiga que encontrou entre os pertences dela. Tem certeza que não quer ficar descansando, Pedro? Perguntou João ao menino, que insistiu em se despedir mesmo estando fraco. Queria poder ir com vocês, respondeu Pedro, tossindo. Conheço todos os caminhos até a montanha sagrada. Iara passou a mão nos cabelos do menino. Fique e guarde suas forças. Quando voltarmos com o remédio, você vai melhorar e poderá nos mostrar muitos outros caminhos. O grupo saiu da aldeia seguindo Iara, que mesmo com mais de 60 anos, caminhava com passos firmes. Raoni ficou na aldeia para cuidar das crianças doentes e proteger o povo. Durante a caminhada, João observava como os chavantes se relacionavam com a floresta. Eles tocavam as árvores, conversavam com os pássaros e pareciam saber exatamente onde pisar. Como vocês sabem tanto sobre a floresta? Perguntou João a Cauê, um dos jovens guerreiros. Aprendemos desde pequenos, respondeu ele. Cada planta, cada animal, cada pedra tem um espírito. Precisamos respeitar todos eles. Iara parou para mostrar a João uma pequena planta com flores roxas. Esta aqui sua esposa conhecia, disse ela, apontando para uma página do caderno. Veja, o desenho é igual. Maria tinha bons olhos para as plantas. Ela amava a natureza, contou João. Passava dias estudando cada detalhe das folhas, raízes, flores. Dizia que a natureza guardava segredos de cura que a ciência ainda não conhecia. No final da primeira tarde, acamparam perto de um riacho de águas claras. Enquanto os jovens guerreiros montavam um abrigo simples com galhos e folhas, Iara ensinou João a reconhecer plantas comestíveis. Esta parece com alface, mas é mais amarga, explicou ela. Boa para limpar o sangue. Na manhã seguinte continuaram a caminhada. À medida que avançavam, João notou uma mudança na paisagem. Áreas inteiras da floresta haviam sido derrubadas. Troncos cortados e terra revirada marcavam o caminho. O que aconteceu aqui? Perguntou ele horrorizado. Homens brancos, respondeu Iara tristemente. Cortam árvores para vender madeira. Depois vem o gado. Depois as máquinas que cavam a terra procurando ouro e outros minerais. Um dos jovens guerreiros, chamado Tainá, apontou para o horizonte. Ali começa a terra dos fazendeiros. Antes era tudo terra chavante. Governo deu papel dizendo que não é mais nossa. Continuaram caminhando por horas até chegarem ao pé de uma montanha. Iara parou e fez um gesto para que todos ficassem em silêncio. Ela fechou os olhos e começou a cantar baixinho em sua língua. O que ela está fazendo? Sussurrou João para Cauê. Pedindo permissão aos ancestrais para entrar no lugar sagrado, explicou ele. A raiz de lua cresce apenas onde nossos antepassados foram enterrados. Após o canto, Iara indicou um caminho entre as rochas. Subiram por quase 1 hora até chegarem a um pequeno vale escondido. João ficou impressionado com a beleza do lugar. Árvores antigas,
flores coloridas e um pequeno lago de águas cristalinas. "Aqui!" exclamou Yara de repente, correndo para uma área sombreada pelas árvores. Todos se aproximaram. Yara apontava para pequenas plantas com folhas em forma de estrela, exatamente como nos desenhos de Maria. "A raiz de lua", disse ela com alegria que logo se transformou em tristeza. "Mas restam tão poucas." Antes, todo este vale era coberto por elas. João contou apenas 5 plantas. Segundo as anotações de Maria, precisariam de pelo menos 3 raízes para fazer remédio suficiente para todas as crianças. Yara ajoelhou-se diante das plantas e começou outro canto, mais longo desta vez. Depois explicou a João: "Pedi permissão para colher 3 plantas. 2 ficarão para que cresçam novamente. Nunca devemos levar tudo que a terra oferece." Com muito cuidado, ela desenterrou 3 plantas, mantendo as raízes intactas. Guardou-as em um pano de algodão natural que trouxe especialmente para isso. No caminho de volta, decidiram passar por um trecho do rio que cortava terras de fazendeiros. João queria ver com os próprios olhos a fonte da contaminação. Escondidos entre as árvores, viram algo que confirmava as suspeitas de Maria. 3 homens armados descarregavam barris de um caminhão e despejavam líquido escuro diretamente no rio. "É a mineradora Ouro Brasil", sussurrou João, reconhecendo o logotipo nos barris. Silenciosamente, ele tirou a câmera da mochila e fotografou a cena. Um dos homens olhou na direção deles. "Tem alguém ali!" gritou um dos homens, pegando sua arma. "Corram!" ordenou Yara. Os chavantes conduziram João por caminhos que só eles conheciam, passando por dentro de riachos para não deixar rastros. Após meia hora de fuga, pararam para descansar, certos de que haviam despistado os perseguidores. "Consegui as fotos", disse João ofegante. "Agora temos provas." De volta à aldeia, no fim do segundo dia, foram recebidos com grande expectativa. As crianças doentes pareciam ainda mais fracas. Yara e João trabalharam a noite inteira. Seguindo as instruções dos cadernos de Maria, prepararam um chá com a raiz de lua e outras plantas medicinais que Yara conhecia. Ao amanhecer, o remédio estava pronto. A primeira criança a receber foi Pedro, que bebeu o líquido amargo sem reclamar. "Tem gosto de terra", disse ele fazendo uma careta. "Todos os bons remédios têm gosto ruim", respondeu Yara, sorrindo. Agora só restava esperar e ver se funcionaria. Uma semana passou desde que as crianças doentes começaram a tomar o remédio feito com a raiz de lua. João observava Pedro com atenção enquanto o menino brincava com outras crianças no centro da aldeia. "É incrível", comentou João com Yara. "Há 7 dias ele mal conseguia sentar, e agora está correndo." Yara sorriu, satisfeita. "O remédio está funcionando. Das 26 crianças doentes, 18 já mostram melhoras." A notícia da recuperação das crianças se espalhou rapidamente pela aldeia. Famílias inteiras vinham agradecer a João e Yara. Muitos traziam presentes, colares, cestas de frutas, peças de artesanato. Durante aquela semana, João aprendeu palavras na língua chavante, participou das refeições coletivas e até ajudou na construção de uma nova casa tradicional. À noite, sentava com os mais velhos ao redor da fogueira e ouvia histórias dos antepassados. Numa dessas noites, Raoni se aproximou de João. "As crianças estão melhorando", disse o cacique. "Mas o veneno continua no rio. Precisamos parar os homens que fazem isso." João assentiu. "As fotos que tirei são um começo, mas precisamos de mais provas. Algo que ninguém possa negar." "O que sugere?" perguntou Raoni. "Precisamos levar amostras da água para análise em laboratório." Maria escreveu sobre uma amiga dela, uma cientista que trabalha em Barra do Garças. Ela poderia nos ajudar. Pedro, que ouvia a conversa, se aproximou. "Eu posso ajudar. Conheço Barra do Garças. Fui lá com a escola." "Você ainda está se recuperando, Pedro", disse Yara preocupada. "Estou mais forte a cada dia", insistiu o menino. "E sei falar português melhor que muitos aqui. Posso ser o tradutor de vocês." João sorriu, admirando a coragem do menino. "Seria bom ter você conosco, Pedro." Na manhã seguinte, João,
Raoni, Yara e Pedro partiram para a Barra do Garças na caminhonete de João. Levavam 10 frascos com amostras de água coletadas em diferentes pontos do rio. O laboratório ficava numa pequena universidade no centro da cidade. Quando chegaram, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos redondos os recebeu. "Doutora Carla Santos?" perguntou João. "Sim, sou eu", respondeu ela, observando o grupo com curiosidade. "Meu nome é João Pereira. Era marido de Maria Pereira." O rosto da mulher mudou na mesma hora. "Maria?" Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Meu Deus, entre, por favor." No escritório da doutora Carla, João explicou tudo: os cadernos de Maria, a doença das crianças chavantes, a descoberta da contaminação por mercúrio e as fotos da mineradora Ouro Brasil despejando químicos no rio. "Eu sabia", exclamou doutora Carla batendo na mesa. "Maria me ligou dias antes de morrer. Disse que tinha descoberto algo terrível, mas queria reunir mais provas antes de tornar público. A senhora acha que ela foi..." João não conseguiu terminar a frase. "Assassinada?" Sempre suspeitei. Maria era saudável. Nunca teve problemas de coração, como disseram. A doutora Carla examinou as amostras de água imediatamente. Depois de 2 horas, voltou com os resultados. "Os níveis de mercúrio estão 20 vezes acima do permitido por lei", disse ela, mostrando os papéis. "Há também outros metais pesados e produtos químicos. Isso é crime ambiental gravíssimo." "O que podemos fazer?" perguntou Raoni. "Precisamos levar isso às autoridades", respondeu a doutora Carla. "Mas primeiro, vamos à imprensa. Conheço um jornalista honesto, Roberto Silveira. Ele trabalha no jornal local, mas tem contatos com jornais maiores em São Paulo. Naquela mesma tarde, encontraram-se com Roberto em um café. O jornalista ouviu toda a história, examinou as fotos e os resultados das análises. "Isso é bomba pura", disse ele, digitando notas em seu celular. "A Ouro Brasil é uma das maiores mineradoras do país. Tem políticos e juízes no bolso. Vou precisar de proteção para publicar isso." "Meu povo protegerá você", garantiu Raoni. "Guerreiros chavantes podem ficar perto de sua casa." Roberto concordou em publicar a matéria na edição do dia seguinte. Enquanto isso, voltaram para a aldeia. No caminho pararam em um viveiro de plantas. Yara comprou sementes e mudas que poderiam ajudar a cultivar a raiz de lua em terreno protegido dentro da aldeia. "Precisamos garantir que essa planta não desapareça", explicou ela a João. "Vou ensinar as mulheres jovens a cultivá-la." Quando chegaram à aldeia, Yara reuniu um grupo de mulheres e mostrou como preparar a terra para as mudas. João ficou impressionado com a rapidez com que elas aprendiam. 3 dias depois, a matéria de Roberto saiu no jornal. A manchete dizia: "Mineradora contamina rios indígenas com mercúrio ilegal." O telefone de João não parava de tocar. Jornalistas de todo o Brasil queriam entrevistá-lo. "Preciso ir ao sítio buscar o resto dos cadernos de Maria", disse João a Raoni. "Há mais anotações que podem nos ajudar. Vá com cuidado", respondeu o cacique. A notícia já se espalhou. Os homens da mineradora devem estar furiosos. João dirigiu até seu sítio ao entardecer. De longe, percebeu que algo estava errado. A porta da casa estava aberta. Valente, que havia ficado com um vizinho, não estava em lugar nenhum ao entrar, sentiu o estômago afundar. A casa estava completamente revirada. Gavetas abertas, móveis quebrados, roupas espalhadas pelo chão. Na parede da sala, escrito com tinta vermelha, uma mensagem ameaçadora: "Pare de se meter onde não é chamado, ou vai acabar como sua esposa." João ficou parado na porta, o coração batendo forte. A ameaça na parede mostrava que os inimigos sabiam a verdade sobre a morte de Maria. Respirou fundo e começou a procurar Valente, chamando pelo quintal. "Valente, cadê você, amigão?" Um latido fraco veio de trás do celeiro. João correu e encontrou o cachorro amarrado, assustado, mas sem ferimentos. "Graças a Deus você está bem", disse João, desamarrando a corda. "Vamos entrar." De volta à casa, João examinou os estragos.
Os invasores haviam procurado em todos os lugares, mas não encontraram o que queriam. João sorriu levemente, lembrando-se do esconderijo que nem ele mesmo lembrava até poucos dias atrás. Foi até o celeiro, afastou um monte de feno no canto mais escuro e levantou uma tábua solta do chão. Ali, num buraco forrado com plástico, estavam mais 4 cadernos de Maria, protegidos da umidade dentro de uma caixa de metal. "Você foi esperta até o fim, Maria", murmurou ele. João pegou os cadernos e voltou para a caminhonete. Não era seguro ficar ali. Quando estava prestes a partir, ouviu barulho de motores. 3 caminhonetes grandes pararam na entrada de sua propriedade. Homens armados desceram. Do mato ao lado da casa, surgiram silenciosamente 6 guerreiros chavantes, com arcos e flechas apontados para os invasores. João reconheceu Cauê liderando o grupo. "Esta terra está protegida pelo povo chavante", gritou Cauê. "Vão embora." Os homens armados hesitaram, surpresos com a presença dos indígenas. "Isso não acabou", gritou um deles antes de voltarem para as caminhonetes e partirem. "Raoni nos mandou", explicou Cauê a João. "Sabia que você estaria em perigo. Obrigado, vocês chegaram na hora certa." João voltou para a aldeia com os guerreiros. Ao chegar, contou a Raoni e Iara sobre a invasão e a ameaça. "Precisamos agir mais rápido", disse Raoni. "Se eles ameaçam você, significa que estão com medo." 2 dias depois, a matéria de Roberto saiu em jornais maiores de São Paulo e Brasília. Canais de televisão começaram a ligar, querendo entrevistas. A Ouro Brasil publicou uma nota oficial. A empresa Ouro Brasil nega veementemente as acusações de contaminação ambiental. "Operamos dentro da lei e possuímos todas as licenças necessárias. Tomaremos medidas legais contra os responsáveis por esta campanha difamatória." Na semana seguinte, um homem de terno chegou à aldeia Namuncurá, apresentou-se como Carlos Mendes, representante da Ouro Brasil. Pediu para falar com Raoni. "Vim em missão de paz", disse Carlos, sentado na frente da casa de Raoni. "A Ouro Brasil quer resolver este mal-entendido." "Não há mal-entendido", respondeu Raoni com firmeza. "Há crime. Vocês envenenam nosso rio, nossas crianças ficam doentes." Carlos tirou um envelope da pasta. "A empresa está disposta a fazer uma doação generosa para a aldeia. Construir uma escola nova, um posto de saúde. Tudo o que precisarem." Raoni olhou para o envelope sem tocá-lo. "Está tentando comprar nosso silêncio?" "Estou oferecendo uma parceria", insistiu Carlos. "É melhor para todos." João, que observava a conversa, não se conteve. "Parceria? Vocês mataram minha esposa." Carlos ficou pálido. "Não sei do que está falando, vim apenas para..." "Saia da nossa aldeia agora", ordenou Raoni, levantando-se. "E leve seu dinheiro sujo." Depois que Carlos saiu, João, Raoni e Iara souberam que ele visitou outras aldeias e alguns moradores da região. Alguns aceitaram o dinheiro, causando divisões na comunidade. "Precisamos unir todas as aldeias afetadas", sugeriu João. Mostrar que não é só Namuncurá que sofre com a contaminação, Raoni enviou mensageiros para 5 aldeias vizinhas. 3 dias depois, os caciques e anciãos se reuniram em Namuncurá. Eram mais de 50 pessoas representando diferentes comunidades. João mostrou as análises de água, as fotos da mineradora despejando produtos no rio e os cadernos de Maria. Com a ajuda de Pedro, traduziu as informações importantes. Um dos caciques, de uma aldeia mais distante, levantou-se para falar. "Em nossa aldeia, 7 crianças morreram no último ano. Nunca vimos doença assim antes." Outro líder contou que os peixes do rio estavam nascendo deformados. Uma anciã relatou que as mulheres grávidas estavam tendo mais abortos que o normal. "Precisamos levar isso para autoridades maiores", disse João. "Alguém que tenha poder para parar a mineradora." Folheando um dos cadernos recém-recuperados, João encontrou um nome e um número de telefone. Doutora Fernanda Lima, Procuradoria da República. Maria conhecia esta procuradora, disse ele. Trabalhava com casos de direitos indígenas e crimes ambientais. Vou tentar contato com ela. Na manhã seguinte, João telefonou para a procuradora.
Depois de explicar brevemente a situação, conseguiu marcar uma reunião em Cuiabá para a próxima semana. Ela vai nos receber, anunciou João empolgado. Mas precisamos reunir todas as provas. Vamos levar amostras da água, os resultados das análises, fotos, depoimentos das famílias. Raoni escolheu 4 representantes para irem com João a Cuiabá. Pedro insistiu tanto que também foi incluído como tradutor. Naquela noite, João dormiu na casa de Roberto na cidade para partirem cedo para Cuiabá. De madrugada, foram acordados por barulhos de vidros quebrando. Alguém havia jogado pedras nas janelas. Em uma delas, estava amarrado um papel com uma mensagem. Última chance. Vá embora ou morra. A ameaça não impediu João e seu grupo de partirem para Cuiabá na manhã seguinte. Na caminhonete azul seguiam João, Roberto, Raoni, Pedro e 2 guerreiros, Chavantes. Pedro carregava uma pasta com as fotos e os documentos importantes. Não podemos mostrar medo, disse Raoni enquanto viajavam. É isso que eles querem. A viagem durou 5 horas. Cuiabá, a capital do Mato Grosso, era muito diferente da pequena Nova Chavantina. Prédios altos, ruas movimentadas e muitos carros. Pedro olhava pela janela, impressionado com o tamanho da cidade. O prédio da Procuradoria da República ficava no centro. Era um edifício branco de 4 andares com a bandeira do Brasil na entrada. Depois de passarem pela segurança, foram levados à sala da doutora Fernanda Lima. A procuradora era uma mulher de 40 anos, cabelos pretos presos em um coque e expressão séria. Ela se levantou para recebê-los. "Senhor João Pereira?" perguntou ela, estendendo a mão. "Sou Fernanda Lima. Conheci sua esposa Maria." "A senhora a conheceu?" perguntou João, surpreso. "Sim, ela me procurou pouco antes de falecer. Disse que tinha descoberto algo grave, mas nunca voltou com as provas. Agora entendo o motivo." Durante 2 horas, o grupo apresentou todas as evidências. Os cadernos de Maria, as fotos da mineradora despejando químicos no rio, os resultados das análises da água e depoimentos das famílias afetadas. Pedro traduziu os relatos dos Chavantes. "Isto é muito grave", disse a procuradora, examinando os documentos. "Temos evidências suficientes para abrir uma investigação federal. Vou precisar dos originais destes documentos." João hesitou apenas um momento antes de entregar os cadernos de Maria. "Cuide bem deles, por favor. São tudo que me restou dela. Serão guardados como evidência e devolvidos quando o caso for encerrado", garantiu doutora Fernanda. "Vou designar uma equipe para ir até a região ainda esta semana." Enquanto isso, na aldeia Namuncurá, Iara continuava seu trabalho de cura. As crianças melhoravam a cada dia. Ela reunia as mulheres mais jovens e ensinava como preparar os remédios. "Não basta curar agora", dizia ela. "Precisamos guardar este conhecimento para o futuro." 3 dias após a reunião em Cuiabá, agentes federais chegaram à região. Coletaram mais amostras da água em diferentes pontos do rio, entrevistaram moradores e visitaram a mineradora Ouro Brasil com um mandado judicial. A história ganhou destaque nacional quando uma grande emissora de televisão enviou uma equipe para fazer uma reportagem especial. O repórter entrevistou João, Raoni, as famílias afetadas e mostrou crianças ainda doentes. No dia seguinte, Ricardo Almeida, diretor da Ouro Brasil, apareceu no mesmo jornal. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e terno caro. "Estas acusações são absurdas", declarou ele sorrindo para a câmera. "A Ouro Brasil segue todos os protocolos ambientais. Os indígenas estão inventando esta contaminação para receber indenizações do governo." A entrevista revoltou os Chavantes, mas eles não precisaram esperar muito pela resposta. 2 dias depois, um ex-funcionário da mineradora procurou a procuradoria. "Meu nome é Antônio Cardoso", disse ele à doutora Fernanda. "Trabalhei como químico na Ouro Brasil por 7 anos. Tenho documentos internos provando que a empresa sabia da contaminação desde pelo menos 2015. Os documentos mostravam relatórios de análises da água que a empresa havia escondido. Também havia e-mails entre diretores discutindo como esconder os resultados das autoridades.
A repercussão foi imediata. Políticos começaram a se manifestar, alguns defendendo a mineradora, outros pedindo punição. Grupos ambientalistas organizaram protestos em frente à sede da empresa em São Paulo. Comunidades indígenas de outras regiões do país, também afetadas por mineração, começaram a denunciar casos semelhantes. Uma semana depois da visita a Cuiabá, João e Raoni voltavam para a aldeia após uma entrevista na cidade. Era noite quando pegaram a estrada de terra. A certa altura, encontraram troncos bloqueando o caminho. "Isso não estava aqui mais cedo", disse João parando a caminhonete. Quando desceram para remover os troncos, faróis se acenderam atrás deles. 3 caminhonetes grandes os cercaram. Homens armados desceram. "Acharam que iam se safar?", gritou um deles. "O chefe mandou dar um recado final para vocês." João e Raoni recuaram, encurralados contra a caminhonete. De repente, flechas cortaram o ar, atingindo os pneus das caminhonetes. Gritos de guerra ecoaram da escuridão e 20 guerreiros chavantes surgiram da mata, armados com arcos e bordunas. Os homens armados, surpresos pelo ataque, fugiram para dentro das caminhonetes e partiram às pressas, mesmo com os pneus furados. "Sabíamos que tentariam algo", disse Cauê saindo da mata. "Por isso seguimos vocês escondidos." Ao chegar à aldeia, uma notícia aguardava. A Justiça Federal havia determinado a suspensão imediata das atividades da Ouro Brasil até a conclusão das investigações. "Conseguimos a primeira vitória", disse Raoni, enquanto todos comemoravam. "Mas a luta não acabou", lembrou João. "Eles não vão desistir fácil." Pedro se aproximou, carregando um dos cadernos de Maria que a procuradora havia devolvido para a cópia. "Olha o que encontrei, João", disse o menino apontando para uma página. Sua esposa desenhou um mapa mostrando todos os locais onde a mineradora despejava veneno. "São mais de 10 pontos diferentes." João sorriu, orgulhoso. Mesmo após a morte, Maria continuava ajudando a lutar pela justiça. O mapa que Maria havia desenhado se tornou peça fundamental nas investigações. Um ano se passou desde o dia em que João encontrou Iara na estrada. A aldeia Namuncurá preparava uma grande celebração, e João ajudava a organizar tudo. "É difícil acreditar em tudo que aconteceu em apenas um ano", disse João a Pedro. Enquanto penduravam enfeites coloridos no centro da aldeia, Pedro, agora com 13 anos e completamente recuperado, sorriu. Estava mais alto e forte. Usava uma camiseta da escola onde estudava na cidade 3 vezes por semana. "Lembra quando você não conseguia nem falar a palavra água em nossa língua? Agora já consegue fazer discursos inteiros." João riu. A vida havia mudado de maneiras que ele nunca imaginou. Após meses de investigação, a Justiça Federal condenou a mineradora Ouro Brasil por crimes ambientais gravíssimos. Ricardo Almeida, o diretor, foi preso, junto com 3 fazendeiros da região que ajudavam a despejar produtos químicos no rio. As terras que haviam sido tomadas ilegalmente dos chavantes foram devolvidas. O governo federal iniciou um projeto de recuperação ambiental, limpando os rios contaminados com técnicas avançadas. "João", chamou Iara, aproximando-se com um cesto de plantas. "Precisamos de mais raiz de lua para a cerimônia de hoje. Pode buscar no viveiro?" O viveiro era a nova adição ao sítio de João. Seu Recanto da Paz havia se transformado em um centro de pesquisa de plantas medicinais. Pesquisadores de várias partes do Brasil visitavam o local para estudar as propriedades da raiz de lua e outras plantas catalogadas por Maria. "Claro, Iara. Volto em meia hora." João pegou sua caminhonete, agora reformada e pintada de azul novinho, e dirigiu até seu sítio. No caminho, passou por áreas onde antes havia desmatamento. Agora, jovens árvores cresciam, plantadas pelo projeto de reflorestamento. No viveiro, vários estudantes da Universidade de Barra do Garças trabalhavam sob a supervisão da Dra. Carla Santos. Ela havia se mudado para perto do sítio para coordenar as pesquisas. "Bom dia, João. Veio buscar as plantas para a cerimônia?" perguntou ela. "Sim. Iara está ansiosa para começar os preparativos."
Temos ótimas notícias, contou doutora Carla, empolgada. A raiz de lua mostrou resultados impressionantes contra outros tipos de contaminação por metais pesados. Podemos ajudar comunidades em todo o país. João colheu as plantas e voltou para a aldeia. No caminho, parou à beira do rio. A água corria mais clara agora. Algumas crianças pescavam e brincavam na margem. Entre elas estava Pedro, que acenou para João. De volta à aldeia, a cerimônia estava prestes a começar. Toda a comunidade Namuncurá estava reunida, junto com representantes de outras aldeias. Visitantes importantes também haviam chegado. A doutora Fernanda Lima da Procuradoria, o jornalista Roberto e até mesmo o novo ministro do Meio Ambiente. Raoni, vestido com seu cocar mais imponente e pinturas tradicionais, chamou todos para o centro da aldeia. Hoje celebramos 1 ano de nossa luta pela vida, disse ele em português, para que todos entendessem. Celebramos a cura de nossas crianças, a limpeza de nossos rios e a justiça que finalmente chegou. Yara se aproximou, trazendo um cocar menor, mas igualmente bonito. Também celebramos a chegada de um novo membro à nossa família, continuou Raoni. João Pereira, venha até aqui. João, emocionado, caminhou até o centro. Raoni fez sinal para que ele se ajoelhasse. João Pereira não é mais um estranho, é um de nós. Hoje, o povo Chavante o aceita oficialmente como filho. Damos a ele o nome de Re-Ovapari, que significa guardião da água, em nossa língua. Yara colocou o cocar na cabeça de João enquanto todos aplaudiam. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Prometo honrar este nome e continuar o trabalho que Maria começou, disse João, com voz embargada. Depois da cerimônia, houve música, danças e muita comida. Pedro contou a João que havia decidido estudar medicina. Quero ser médico, mas não quero esquecer os remédios tradicionais do meu povo, explicou o menino. Vou unir os 2 conhecimentos, como você e Maria fizeram. No final do dia, João e Yara caminharam até a beira do rio. O sol se punha, colorindo o céu de laranja e vermelho. Sentaram-se em uma pedra para observar algumas crianças que ainda brincavam na água. João mantinha um pequeno altar no sítio, com a foto de Maria junto às plantas medicinais. Sentia que ela havia guiado seus passos durante toda essa jornada. Olhe como a água está mais limpa, comentou Yara, apontando para o rio. No ano passado estava escura e com cheiro ruim. Agora os peixes voltaram. E as crianças estão saudáveis novamente, acrescentou João. Vê como a água cura a si mesma quando damos a chance? Perguntou Yara. As pessoas também podem se curar assim. João sorriu, observando o rio que agora corria limpo e cheio de vida. Lembrou-se das palavras que Maria sempre dizia quando enfrentavam tempos difíceis. Maria sempre disse que todo fim é um novo começo, falou João, sentindo paz pela primeira vez em muitos anos. Ela estava certa.